Que massa. E você, quando adulto, começou a trabalhar já empreendendo? Ou primeiro foi para uma carreira mais executiva, vendedor e tudo mais? E depois, como que foi essa transição? Para a gente chegar no início da Agemed. Legal. Então, eu comecei na indústria, né? Eu fiz um curso técnico em São Caetano, inclusive, também, na ET, hoje ETEC, de mecatrônica, e dali eu fui puxar o estágio, que era natural depois do curso técnico, né? E aí, nessa de estágio, eu acabei entrando numa indústria, uma multinacional, que era uma divisão da Unilever na época, e ali eu fui trabalhar como estagiário para essa função, para a área técnica e tal. E eu atendi os contratos do McDonald's, que na época tinham a divisão dessa divisão da Unilever e tinha uma outra multinacional, as duas empresas que eram homologadas mundialmente para atender McDonald's. E eu ia para fazer assistência técnica, que era mais relacionada ao meu curso, né? Cara, e assim, como era uma opção dessas lojas, dessas unidades, dessas lojas do McDonald's, ter uma das duas empresas como fornecedor, eu entendi que cada vez que eu atendia melhor tecnicamente essas unidades, essas lojas, abria uma oportunidade de fazer uma indicação. Então, uma loja do bairro X indica para o Y, e aí a coisa foi ganhando escala e eu fui indiretamente fazendo venda, né? Porque, cara, eu atendia bem e os caras indicavam a marca em virtude desse nível de serviço. E aí, logo em seguida, ali meses depois, eu acabei sendo efetivado para a área comercial para continuar atendendo essa rede de McDonald's, né? Dali recebi uma promoção rápida, isso com 19 anos, né? Era moleque. Muito. Não era estágio, né? Sim. Então foi só uma ponte ali da efetivação mesmo. E aí depois eu fui trabalhar também nessa linha já como efetivo em vendas. Daí recebi uma promoção nessa própria companhia, fui atender outros mercados, além do grupo McDonald's, Arcos Dourados na época. E aí eu fui efetivamente para a área de vendas, né? Para a área comercial, né? Então, ainda nessa multinacional, eu fiquei lá mais uns 2 anos, e aí, coisa de headhunter, aquela coisa toda, né? Novo, né? Aí uma empresa nacional me chamou, querendo startar essa divisão institucional que tínhamos na Lever lá. E aí me fizeram um convite para atuar justamente nessa divisão e colocando essa divisão dessa indústria a nível nacional. Cara, para mim foi um baita upgrade, um pulo muito grande. Acompanhar o processo de criação do setor, né? Isso, exatamente. E desenhar junto, participar do desbravamento. Pô, isso dá um know-how de empreendedorismo fodido. É inevitável, né, cara? E aí já é uma empresa de dono, né? Uma multinacional, né? Então, assim, faz uma diferença surreal isso aí. Você começa a ver detalhes, né? De como que ele pensa para criar, quais são as estruturas básicas que eu tenho que ter, como que faz o processinho ali, o ABC. E multinacional não te dá essa visão. Não, ela te blinda porque lá você tem time, você tem produto, você só tem governança. Executivo que você consegue ver. É share. Exato, é share. No final das contas, você vê um monte de resultado ali que no pequeno empreendedor, né, você acaba não vendo. Exato. Porque como que você vai estimar share? Cara, fazer uma pesquisa de share vai ser pesadíssimo. Como que você faz, sei lá, alguns indicadores que na própria indústria você consegue fazer a mensuração. No pequeno, você tem que... Você tem que praticamente cortar mato e fazer o negócio acontecer. O indicador vem como consequência. Às vezes é uma perda de foco, inclusive. O cara ficar tentando controlar alguma coisa que para ele vai ser super burocrático e deixar de fazer um monte de coisinha que precisa ser feito. Mas eu queria acrescentar aí também, porque a visão é legal, porque você entra numa empresa familiar, você entra num negócio de dono, né? E aí você tem uma visão de indústria. E isso é complementar. Então, em algum momento, como que foi esse cross ali de informações, tanto de uma indústria de dono quanto de um caminho aí de uma indústria de fato multinacional? Eu acho que assim, a indústria, apesar de ser uma empresa de grande porte, era uma empresa familiar, é uma empresa familiar até hoje, né? Então, as cobranças são diferentes, os anseios são diferentes, né, cara? Você vai até o P&D desenvolver um produto, né? Sim. Você tem mais liberdade, ao mesmo tempo mais cobrança, né? E aí, naquela passagem, sim, até pela função ser um pouquinho mais exigida, você começa a entender o que é, de fato, a responsabilidade de empreender, né? Claro que numa empresa que já era na segunda geração e tal. E aí você tem mais liberdade, você tem mais interação, você começa... Cara, você fala, peraí, deixa eu entender como é que funciona isso aqui, como é que precifica um produto, né? Coisa que não é multinacional, cara, você só gera demanda e você é mais alguém precifica, alguém bota lá o... É dólar, cara, então você já não... Você só tá lá para fazer demanda e medir share, né? Então, só que as duas escolas são muito legais, né? Entrar numa multinacional, eu conheço muita gente que segue carreira, eu acho que isso é super genuíno. Não era para mim, naturalmente. Mas a indústria nacional, da maneira que eu entrei, por ser um projeto novo e não para tocar algo que já existia, me trouxe uma bagagem muito legal, assim, me trouxe uma experiência, de fato,
de construção, desenvolvimento, precificação. E ali teve algo muito diferente, né, na indústria nacional, porque eu fui atuar com canal, fui atuar com distribuição. Então, eu não estava indo mais no McDonald's. O meu end user não era no McDonald's. Eu estava vendendo para um distribuidor que é um empresário. Exato. Você lidar com um empresário para vender para ele. Outro nível de conversa, outro nível de estratégia. Conversa. Exatamente. E aí já tem o anseio do empresário do outro lado da mesa, né? Então, você começa a entender que não tem nada a ver com multinacional, né? Que ali é um negócio Brasil mesmo, do jeito que tem que ser. E aí ali sim eu fornecia para o distribuidor e para o distribuidor vender para o canal, para o cliente final, que era o cliente que ia usar o produto em si, né? Então ali sim, na indústria nacional, com dinâmica nacional, com tratativas com diretoria, top-down, aquela reunião o cara bate na mesa, acabou a reunião e falou, porra, eu acho que qualquer semelhança é mera coincidência, né? E, cara, e assim, foi algo que foi muito para mim, construiu muita coisa para mim naquele período que eu também estava em formação profissional, né? Total. Você era novo, né, ainda? Novo, tava com 23 anos. Cara. Porra. 23 anos. Puta aula, puta escola. 23 anos, cara, você vai tocar Brasil. Cara, tô acostumado com São Paulo, atendi a Zona Sul. Cara, agora você vai tocar Brasil, cara. Pô, então, sabe... Foi um negócio muito louco, assim, e eu sempre tive muito tesão, assim, por vendas, por trabalhar de uma maneira geral, mas por vendas, né, cara? Então, era uma experiência nova de tudo. Eu tava viajando, eu tava abrindo cliente, tava conhecendo culturas diferentes. Então, foi uma baita escola, assim, a empresa nacional, que hoje continua gigante, e essa divisão existe, perpetuou muito. Caramba, que massa. E aí, cara, eu fiquei lá mais 3 anos, e convivendo com essa distribuição, com esses empresários, cara. Então, eu tinha as duas visões, né? Do empreendedor canal, que era o intermediador, e do cliente final, né? Então, eu falei, cara, acho que a gente tem aqui condições de visualizar o que dá para fazer como distribuidor, o que dá para fazer, o que não deve se fazer. Né? Sim. Então, isso foi aguçando para mim, né? Então, eu na indústria ainda, com mais autonomia, e eu tinha noção das margens, né, cara? Eu falei, eu sei como indústria, quanto eu vendo para esse cara, e eu sei quanto ele tá vendendo lá na ponta, né? Começou a fazer conta... Cara, eu comecei a fazer conta e começou a me instigar aquilo. E eu falei, cara, muito bem, eu cansado, né? Depois de 3 anos rodando o Brasil afora e tal, porrada. E aí eu tive um convite da própria indústria para assumir a função do meu gestor na época, cara. E eu já estava ali muito, muito envolvido com a ideia de empreender. E eu recusei, cara. Eu falei, não é para mim, não é para mim, cara. E eu tinha e tenho até hoje uma relação muito legal com esse cara. Ele veio trabalhar comigo, agora recente, uma coisa de maluco, o mundo dá muita volta, né? E aí, cara, a decisão foi, eu acho que eu não tenho interesse e a minha ideia, ainda fiquei uns meses ali em paralelo, a minha ideia é que eu seja distribuidor da marca, eu não quero mais trabalhar na marca, né? E de tanto que eu acreditava no negócio que foi construído ali também, né? E isso aconteceu, cara. Você é distribuidor deles até hoje? Não mais. Não mais? Não mais, hoje não mais. Mas eu saí de lá, cara, e eu fiquei uns 2 anos distribuindo a marca. Mas foi sua primeira marca de distribuição? Foi a primeira marca. A gente colocou outras coisas em linha depois, né? Mas foi a primeira marca que deu o insight ali, o início do trabalho, né? Até porque, pra você ter uma ideia, a minha primeira cliente, meu primeiro cliente, que é um cliente gigante... exatamente isso. Quem foi seu primeiro cliente para a sua primeira venda? Então, cara, até hoje foi a minha nota número 1, né? A minha nota número 1, já como empresa, já entrando no momento da empresa mesmo. Depois dessa decisão, esse meu primeiro cliente foi que me deu muita força. Ele falou, Danilo, vai lá, meu, se mete. Cara, você atende a gente tão bem, funciona tão bem lá, cara. Acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas ele já era cliente final? Era cliente final da indústria. Ele era cliente final da indústria. Entendi. E aí ele falou, começa a comprar contigo. Porque assim, a indústria ficava em Minas, né? E um problema logístico, um SLA complicado para atender a área da saúde, né? A área da saúde é um negócio para amanhã, cara. Quando não é para hoje, porque já mudou. Hoje a gente já está falando em D mais 6 horas. Não é D mais 1, né? O negócio hoje... D mais 1 já era complexo, né? Já é muito D mais complexo. 6 horas, bicho. Então, assim, esse é um desafio que a gente vai falar também. Desafio do picking também. Cara. Depois fala um pouquinho de automação que a gente está fazendo lá, que é um negócio de louco, assim. Mas aí, nessa fase, eu já, começando já a introduzir como empresa, tomei uma decisão, fiz um acordo com eles, super amigável, eles entenderam muito bem, e foi, cara. Então, em maio de 2007, para junho, eu fundei a empresa ainda em nome do meu pai, eu tinha que me desligar da empresa e tal. E na minha cabeça era muito simples a conta, né? 2 vendas que eu fizer aqui, e eu já ganhava bem, dica de passagem na época. Cara, 2 vendas que eu fizer aqui, eu acho que... E o meu negócio não é grana mais, sabe? Chegou um momento que já não era mais grana naquela fase ali. Sim. Vou te falar que não é até hoje. É um negócio louco.
Então, e aí surgiu a Master Lead Med, cara. Ela nasceu de um desejo, de uma experiência de várias, uma visão holística que eu tinha de distribuição e uma visão também do cliente final, especialmente na área da saúde, que era uma exigência severa nesses clientes. E eu falei, cara, acho que a gente pode fazer isso com eficiência. Então, daí, em 2007, nasceu o projeto do solitário, mas nasceu um projeto sem sócio, promissor. Sem sócio. Sozinho. Sem continua sócio. sem sócio até agora? Continuo sem sócio até agora. Boa. Continuo sem sócio até agora. Eu acho que é natural, né, a sociedade no primeiro momento, porque você tem aquele medo, né? Você tem aquela ansiedade, né? Sim. E eu estava tão certo disso, cara, e que eu falava, acho que não faz sentido, não tem necessidade, e naquele momento não tinha porquê. Sim. Então, claro que várias passagens nesses 18 anos aqui, bate aquela solidão. É solitário, né? É um negócio solitário, né? Hoje menos, né? A gente estruturou com a governança, mas é um negócio que a gente... sempre, né? Sempre. Você não tem... Tendo sócio já é solitário? Já é solitário. Sem sócio, bicho. Eu não consigo imaginar. Não tem como evitar problema. O problema chega. E tem hora que a gente não sabe como resolver. E a gente precisa só gritar pra alguém e falar assim, putz, eu preciso gritar, eu preciso falar, eu preciso compartilhar. Que a gente não pode compartilhar em casa, a gente não pode compartilhar com um funcionário, a gente não pode compartilhar com ninguém, cara. E aí você fica naquele modo isolado. Você contamina, dependendo do lugar que você compartilha. Você compartilha em casa, você leva preocupação pra casa. Aí o lugar que você teria paz passa a ser problema. Sem sócio, cara. Eu nunca empreendi sem sócio, cara. Eu sou um cara que preciso dessa interação, assim. Tipo, empreender sozinho pra mim deve ser Mas é por pesado, isso que muito do que acontece hoje, desses networks, esses clubes, o resultado disso é essa solidão. É isso. E aí a solidão se transforma num complemento um do outro. Verdade. E aí acaba se juntando e criando esse conglomerado, né? Que, vamos distribuir as dores aqui pra gente poder compartilhar alguma coisa boa. É isso aí. Mas eu acho que hoje também, né? A gente tem tanto conteúdo bom, né? Tem muita coisa que não serve, que não agrega. Mas tem tanto conteúdo bom que acho que ele dá uma amenizada nessa solidão, né? Você consegue sentir, falar, pô, o cara tá vivendo a mesma coisa que eu aqui. Aqui, por exemplo, né? Um baita conteúdo, uma experiência super legal. Eu acho que a gente tem hoje canais aí para a gente poder consumir coisas que tragam, né, algum tipo de benchmark aí, que consola um pouquinho, conforta um pouco, né, cara? Boa. Legal. Agora, quando você começou, você teve ali, né, o primeiro cliente, começou a estruturar. Qual eram os caminhos que você imaginava e o que se consolidou hoje ou não? Cara, a área da saúde em si é uma área muito complexa e é tudo emergencial, né? E ela só vem, não vou dizer piorando, porque acho que é uma tendência, mas ela só vem ficando mais caracterizada por emergência, né? Então, assim, eu tinha um anseio, eu achava que o nível, o atendimento, o nível do atendimento, o nível de atenção, é ele que muda o negócio, né? Eu sempre acreditei, lá na época do McDonald's, que quanto melhor eu atendia, mais eu tinha possibilidade de venda, né? E eu continuo, nos dias de hoje, extremamente um cara obcecado por nível de serviço, né? Talvez porque a saúde exija muito isso, mas eu continuo obcecado por nível de serviço. Então, eu entendi ali que a gente não adiantava, eu não queria ser um gigante, porque esse mercado ele tem companhias gigantescas, né? Eu não me encontrava, não me via como um gigantesco, mas eu também não podia ser aquele cara muito pequeno. Então, eu achava que eu tinha que criar uma estrutura de serviço que tivesse até uma certa pessoalidade no atendimento, né? E eu fazia muito isso, né, comercialmente. Então, a gente foi criando estruturas onde o nível de serviço era prioridade máxima. A gente não era inegociável para mim e é inegociável para mim até hoje, mesmo com desafios. Então, eu queria colocar, diferente do que eu via no mercado, um nível de serviço mais alto do que eu encontrava e que eu tinha conhecimento dos distribuidores. E eu acho que deu certo, eu acho que dá certo até hoje, né? Eu acho que depois que você faz uma negociação e o meu negócio é 100% B2B, de empresa para empresa, depois que você já está lá, você não fala mais de preço e nem mais de produto, cara. Você fala de serviço, né? E essa impressão de serviço, um negócio B2B, com tantas opções de mercado, é o que muda o jogo. Eu acho que é o diferencial. E eu almejava isso naquela época, até hoje. Eu acho que a gente teve êxito e tem êxito justamente em ter um alto nível de serviço. Talvez não um produto mais barato, nunca mais caro, um controle de price aguçado, mas nível de serviço. Eu queria ter um nível de serviço alto. Seu preço está dentro. Um pouco mais caro aqui, um pouco mais barato ali, mas os caras me atendem bem, o cara não quer mexer, cara. Ele fala, não, tirar os caras, mó BO, os caras me atendem bem, sabe que isso é um problema, e prefere não mexer nisso aí. Eu acho que para qualquer negócio, né, Filipão? Eu acho que independente se é produto, se é serviço, se você está vendendo conhecimento, eu acho que o nível de serviço que você entrega é o que marca, né?
É o que marca. Eu brinco muito hoje, inclusive nós temos reunião de conselho toda semana, quem não vende ajuda a vender. Quem não vende ajuda a vender. Então, pode ser o motorista, pode ser o ajudante, pode ser o entregador, pode ser a recepção. Eu acho que isso é o que marca e o que traz a longevidade, né? Então, eu almejava isso e eu continuo até hoje, cara. Arrumo boas brigas lá internamente. Atendimento, cara. É isso. E hoje, a nível nacional, a gente tem uma operação logística a nível nacional complexo, né? Uma malha complexa. De produtos de baixo valor agregado, que é isso que acontece no nosso segmento de descartáveis para a saúde. Baixo valor agregado, alta cubagem, às vezes alto peso. Caralho. Tem peso também? Depende do produto, cara. Achava que era cubagem pura. Não, a gente tem porque... Papel lençol, provavelmente. Papel lençol. Tem muitos químicos, né? A gente distribui linhas de químicos para desinfecção de superfície, de centro cirúrgico. Então é líquido, né? Você está transportando galões de 5 litros, só que você está levando 2.000 galões. Então, você tem peso, você tem cubagem, tem risco de transporte, né? Então, é um malabarismo grande entre custo frete e margem de contribuição. É um negócio complexo que você tem que mesclar, né? Por isso da ampliação de mix, né? E olhar o portfólio com frequência para poder ampliar isso. Então, é um desafio, especialmente quando você fala de uma operação nacional, né? Top. Que foi o que a gente acabou se enquadrando. É um desafio.